Olá, irmãos, a graça e a paz de Jesus. Amém? Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre Apocalipse. E nós vamos ler juntos aqui Apocalipse capítulo 1. Então, enquanto toca a introdução, já vai aqui embaixo, se inscreva no canal e já deixe lá o seu like. E vamos lá estudar. Eu já falei para vocês aqui no nosso primeiro vídeo da série Apocalipse que muitas pessoas têm medo, de estudar Apocalipse porque pensam que ali vai falar apenas de destruição, veem Apocalipse como uma mensagem de fim do mundo e tal. Só que eu quero reiterar com vocês aqui que Apocalipse, no grego, significa revelação. Quer ver? Eu peguei no dicionário grego aqui o significado da palavra Apocalipse. Acompanhe comigo aqui. Ela tem 3 itens que falam no grego. O primeiro deles é ato de tornar descoberto ou exposto. O segundo, manifestação, aparecimento. E o terceiro, uma revelação da verdade ou uma instrução. E dentro desse terceiro item tem 2 sub-itens ainda, que vai falar o seguinte, uma revelação concernente a coisas antes desconhecidas. E o item 2, uma revelação que usa de eventos nos quais coisas, estados ou pessoas até agora não presentes nas mentes das pessoas se tornam parte da sua realidade. Então, Apocalipse no grego quer dizer isso, quer dizer revelação, quer dizer descobrir. É como se Cristo fosse retirar o véu que tem dos nossos olhos, a venda que tem nos nossos olhos e abrisse a nossa visão com relação a todos os acontecimentos que vão vir nos últimos dias. E para você verificar que Apocalipse, a palavra grega Apocalipse significa revelação, eu vou pôr aqui embaixo na descrição do vídeo outros 18 textos do Novo Testamento em que essa palavra grega aparece. E toda vez que essa palavra aparece, ela é traduzida por revelação, tá certo? Então vai aqui na descrição depois, no final do vídeo, vai na sua Bíblia e confere lá todos esses textos que você vai ver que a palavra Apocalipse foi traduzida por revelação. E, infelizmente, quando o assunto é sobre Apocalipse, alguns erros são cometidos. E um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo ao estudarem Apocalipse é querer ler o livro de Apocalipse de maneira isolada. Você nunca deve fazer isso. Por quê? Apocalipse ele contém vários textos de vários profetas ali juntos, textos com relação aos últimos dias. Por exemplo, se você for ler o livro, os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas maiores, você vai encontrar ali dentro textos que Deus deu para o seu povo sobre os últimos dias. E também os profetas menores, se você pegar Oséias, Zacarias, Amós, Obadias, Sofonias, enfim, todos os outros profetas, você vai ter também textos que Deus entregou para o seu povo sobre os últimos dias. E todos esses textos eles estão em conjunto aqui no livro de Apocalipse. O Apocalipse, a cada texto que você vai lendo aqui dentro, ele vai te trazendo à memória os textos dos profetas, tá certo? E não só profetas também, eu falo com relação também aos apóstolos. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Tessalônica, ele escreveu sobre o arrebatamento da igreja. Na sua carta aos Coríntios também vai ter sobre os últimos dias. Efésios vai falar, Filipenses também vai falar. E nos evangelhos também, Jesus principalmente falando acerca dos últimos dias, Mateus 24, você lê o capítulo inteiro de Mateus 24 e o iniciozinho do 25, vai falar sobre os últimos dias também. E todos esses textos, eles estão de maneira resumida. Então o Apocalipse ele vai te trazendo à memória todos esses textos. Então é um erro você querer estudar Apocalipse lendo apenas Apocalipse, tá? Porque é daí que surgem vários erros. Por exemplo, o arrebatamento antes da grande tribulação. Coisa que não vai acontecer. Se você pegar todos os textos que falam sobre arrebatamento e juntar todos, você vai ver que o arrebatamento só vai se dar na volta de Jesus, que é depois da grande tribulação. Nós já estudamos sobre isso. Está aparecendo aqui em cima um cardzinho para você. Clica lá e vai ver esses 2 vídeos sobre o arrebatamento da igreja. Tá certo? E vários outros erros também que aparecem no ensino sobre Apocalipse, porque as pessoas não leem, todos os textos que falam sobre os últimos dias. Pegam apenas textos isolados e querem tirar dali doutrinas. Então, uma dica de hoje, nunca estude Apocalipse
somente o livro de Apocalipse isolado. Sempre tem o apoio dos livros dos profetas e dos escritos dos apóstolos e das palavras de Jesus. Agora, qual que é o objetivo do livro de Apocalipse? Nos 3 primeiros versos do capítulo 1 nós temos essa resposta. Olha só o que vai dizer lá para nós. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então qual que é o objetivo do livro de Apocalipse? É revelar para o povo de Deus, revelar para a sua igreja as coisas que em breve hão de acontecer. E Deus entregou a sua revelação para o seu servo João. E João, por meio da sua carta, ele vai mostrar para a igreja o que ele viu ali, o que Deus mostrou para ele. No grego, essa palavra mostrar é uma palavra chamada diknou, e quer dizer exatamente expor para eles por meio das palavras, né? O que ele viu ali, qual que foi a visão que Deus deu para ele. E aí, depois de ter tido toda aquela visão dos últimos acontecimentos, João começa a dar o seu testemunho. Olha só o que ele vai falar a partir do versículo 4 para nós. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele, ou seja, Jesus Cristo, nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam o poder e a glória para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Repara que nesses versos que nós lemos aqui, João já começa dando ali o seu testemunho, e como prova de que ele vai revelar por meio da palavra, ele já traz para nós aqui textos que vieram à mente dele, 4 textos que estão nos profetas sobre os últimos dias. E o primeiro desses textos ele vai citar lá no verso 6, que fala o seguinte: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Aqui, depois de ele ter visto toda aquela visão que Deus deu para ele, ele enxergou que o povo de Deus foi constituído reino e sacerdote. E esse texto está lá em Êxodo 19:6. Eu vou abrir aqui para a gente ler junto. Êxodo, capítulo 19, o versículo de número 6. Olha o que Deus vai falar para a gente ali. Êxodo 19:6. Deus falando: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O objetivo de Deus desde o princípio era ter um povo como seu reino de sacerdotes. Tá certo? E João, quando ele tem essa visão toda do Apocalipse, ele já viu que lá no final, quando vier o reino de Deus, essa profecia se cumpre. Uma profecia que vem desde o Êxodo, uma profecia que Deus deu para Moisés. Olha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes para me servir. Então essa profecia vem desde o Êxodo e ela vai se cumprir no final de Apocalipse. E para confirmar também, esse mesmo texto está lá em Isaías 61, o versículo 6. Quer ver? Deixa eu ler aqui. Isaías 61, o versículo de número 6. Profecia do profeta Isaías. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Então, mais uma vez aqui, Deus profetizando que o seu povo será chamado de sacerdotes. E Deus dá para João essa visão. E João fala isso para o seu povo. Já começa a sua carta falando que, olha, eu vi o povo de Deus como um reino de sacerdotes para ele. E tem mais. Depois que João teve toda a visão do Apocalipse, quando ele viu Jesus vindo com as nuvens, estabelecendo o seu reino na terra, ele vai falar lá no capítulo 1, no verso 7, o seguinte para nós: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. João está citando aqui 2 outros textos
dos profetas. Um deles está lá em Daniel, o capítulo de número 7, o versículo de número 13. Deixa eu só achar aqui, Daniel, capítulo 7, o versículo 13. Olha só a visão que Daniel teve. Em minha visão à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. E o apóstolo João teve essa mesma visão. E o outro texto que João está citando aqui é o que está no profeta Zacarias. Acompanhe comigo aqui, ó, Zacarias, o capítulo de número 12, o versículo de número 10. Olha só o que vai falar lá pra gente. Zacarias, capítulo 12, o versículo de número 10. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olha aqui, ó. E olharão para mim, aqueles a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. E se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então você percebe que João, depois de ver todo o Apocalipse que Deus revelou para ele tem entendimento de que esses textos dos profetas, eles estão falando exatamente da volta de Jesus. Então é por isso que eu falei, a gente nunca deve ler Apocalipse isolado. A gente sempre deve ler com o apoio dos profetas, porque tudo que vai estar aqui dentro já foi falado antes por algum profeta. E dando continuidade na leitura do capítulo 1, a partir do versículo 8 vai dizer para nós o seguinte, palavras de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Só nesse verso Jesus traz para nós uma revelação assim que é estrondosa, sabe? Ele vai falar aqui que ele é o Alfa e o Ômega. O que é isso? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele e todas as coisas acabam nele. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Tudo é dele, todas as coisas foram feitas por ele e para ele, né? Só esse verso ele já mostra que ele é o soberano de tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. E nós vamos ver que ele tem o controle de tudo nos versos seguintes. Olha só o que João vai falar para nós aqui, lá no versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, né, João ele foi preso por testemunhar sobre Jesus. E estava preso na ilha de Patmos. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Grave isso aqui, ele estava ouvindo, ele foi arrebatado, né, em espírito para ter uma visão de Deus acerca dos últimos dias, e ele ouviu por trás dele uma voz estrondosa, uma voz fortíssima, com som de trombeta, essa voz tinha. E olha o que essa voz vai falar para João, que dizia, escreva num livro o que você vê, e envie a essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Até aqui por enquanto. Nesses versos já traz para nós aqui uma revelação que nós precisamos ter em mente na leitura de todo o restante de Apocalipse. Por que eu falo isso? Porque João ele foi arrebatado em espírito para ver as coisas finais. E quando isso aconteceu, ele ouviu por detrás dele uma voz fortíssima, com som de quê? Som de trombeta. E aí essa voz de trombeta vai falar para João escrever num livro todas as coisas que ele já viu, né, que ele já escreveu aqui, e todas as coisas que ele ainda ia ver. E então, com essa mesma voz de trombeta, ele vai ouvir os nomes das 7 igrejas que estão ali na região da Ásia Menor. E essas 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João ele vai ouvir o nome de cada uma dessas igrejas com voz de trombeta. Mas, Ito, por que isso é importante para nós? Olha, eu não sei se você já leu o Apocalipse todo, mas lá na frente vai falar que Deus ele vai dar uma trombeta para cada anjo. E esses anjos vão tocar trombetas. E no toque de trombetas vão se revelando as coisas que Deus tem guardada para os tempos do fim. E até aqui só por enquanto, porque lá na frente, quando nós formos estudar sobre as trombetas, eu vou mostrar para vocês mais coisas. Mas
Já tenho isso em mente. João ouviu o nome de cada igreja ali com voz de trombeta. E outra questão importante para nós. Por que são apenas 7 igrejas? Por que Deus ele quis revelar as coisas do futuro, as coisas do fim, para apenas 7 igrejas? Claro que ele traz essa revelação para todos nós, né? Mas a princípio ele enviou cartas a 7 igrejas da Ásia Menor. E aí, se você for uma pessoa curiosa e você já deve estar se questionando, mas por que apenas 7 igrejas? E por que essas igrejas específicas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatiras, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que essas igrejas? Por que não para Corinto? Né? Por que não para a igreja em Tessalônica? Por que não para a igreja em Filipos? Né? Mas por que essas igrejas específicas? Nós também vamos entrar em mais detalhes sobre esse assunto quando nós entrarmos aqui nas cartas para essas igrejas, tá certo? Mas já tem isso em mente também. João ouviu o nome de cada igreja com voz de trombeta. E tem em mente também o nome dessas 7 igrejas, tá ok? E aí João vai continuar o texto. Ele vai falar o seguinte, a partir do versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Até aqui por enquanto. João ele olha para trás para ver quem que falou com ele com voz de trombeta, né? E aí quando ele olha para trás ele tem essa visão: 7 candelabros de ouro, tá? E no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Essa expressão, alguém semelhante a um filho de homem, se você for ler em todos os profetas, ela sempre vai se remeter ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Então João, quando ele olha para trás para ver quem que falava com ele com voz de trombeta, ele está vendo ali Jesus Cristo, em toda a sua glória. E aí João vai falar como que Jesus estava nessa visão. Ele vai falar que ele estava com uma veste, né, de linho que chega até os seus pés. Ele vai falar que ele estava com um cinto de ouro em volta do peito. Né? Ele vai falar que o seu cabelo era tão branco como a lã, né? Seus cabelos longos, brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Que os seus pés eram como se fosse o bronze reluzente, né? O brilho dos seus pés. E o seu rosto tão brilhante quanto o sol, né? No alto, lá no meio-dia. Né? E se você já leu o livro do profeta Daniel, você vai ver que Daniel ele teve essa mesma visão. Eu quero ler com vocês o texto lá de Daniel, onde Daniel teve essa mesma visão do Filho do Homem também. Essa mesma visão de Cristo. Acompanhe comigo o texto lá de Daniel, capítulo 10. Porque lá nós vamos ver essa visão de Daniel, tá? Daniel, o capítulo 10, a partir do verso 1 mesmo. Olha só. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. Aqui está em aramaico o texto, mas se tivesse em grego, seria que Daniel recebeu um apocalipse também, né? Uma revelação de Deus. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, até passarem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o rio Tírio. Eu olhei para cima e diante de mim estava um homem. Olha só a visão agora aqui, ó. Um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto era como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como um reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam.
Agora, eu montei aqui uma tabelinha com a semelhança da visão que Daniel teve com essa visão que João está tendo também de Jesus em toda a sua glória. Olha só, lá em Apocalipse, quanto à veste, João viu Jesus vestido de linho, com uma veste, né, de linho que chegava até os seus pés. Em outra tradução, diz que ele estava vestindo uma veste talar. Era uma veste que o sacerdote usava, tá certo? E Daniel, como é que Daniel viu? Também um vestido de linho, né? Que chegava até os pés também. Quanto ao cinto que ele usava, João viu Jesus usando um cinturão de ouro ao redor do peito. E Daniel também viu um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. Quanto aos olhos, né? João viu que os seus olhos eram como chama de fogo. E Daniel vai descrever os seus olhos como uma tocha acesa, né? João vai descrever que os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, enquanto Daniel vai falar que os seus braços e pernas eram como reflexo do bronze polido. João vai falar que a sua voz era como o som de muitas águas. Já Daniel vai falar que a sua voz era como o som do clamor de uma multidão. João vai falar que a sua face era como o sol, né, no alto do dia, como o seu fulgor total, né, como o brilho do sol. E Daniel vai falar que o seu rosto era brilhante, tão brilhante quanto um relâmpago. Agora, João vai descrever uma coisa que Daniel não descreveu quanto aos cabelos. Olha só, João vai falar, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E Daniel também, na mesma forma, vai descrever uma característica que João não descreveu. Ele vai falar, olha, o seu corpo era como o berilo, né? Era precioso, né? Era brilhante como berilo. Mas o que essas características trazem para nós? Essa maneira como Jesus vai se apresentar ali para João e como Jesus lá atrás também já se apresentou para o profeta Daniel, ele vai revelar para nós a sua perfeita realeza e o seu perfeito sacerdócio, né? Se você for ler ali a carta aos Hebreus, você vai ver que o autor dessa carta ele vai descrever Jesus como o perfeito sumo sacerdote e ao mesmo tempo rei. Isso na mente de um judeu, na mente de um hebreu, era praticamente impossível, porque um sacerdote só poderia vir da linhagem de Abraão e os reis da linhagem de Davi. Então são duas linhagens diferentes, né? Você não tinha como ter um rei que é sacerdote e nem um sacerdote que é rei. Só que o autor de Hebreus ele vai descrever Jesus como tendo um ministério de Melquisedeque, que é um sacerdote e rei antes do seu tempo, antes inclusive de Abraão. Depois eu vou deixar para vocês aqui de para casa, leia a carta aos Hebreus. Por isso que eu estou falando, gente, nunca leia Apocalipse isolado, tá? Leia lá depois Hebreus, que você vai ver a descrição de Jesus como perfeito sumo sacerdote e ao mesmo tempo rei dos reis. Tá certo? Só que essas características que Jesus apresenta aqui, ele vai também mostrar isso para nós. Porque olha só, eu anotei aqui também, ó, junto do quadro que eu acabei de ler para vocês aqui, essas características, né, que eu percebi aqui que Jesus se apresentou. Olha só, com as suas vestes longas ali, ele vai representar que ele é o sumo sacerdote perfeito. E essas são as vestes que o sacerdote usava. Depois você pode acompanhar lá em Êxodo, o capítulo 28, o versículo 24, e também o capítulo 29, o versículo 5. Essas são as vestes do sacerdote, tá certo? E também no profeta Zacarias, o capítulo 3, o versículo 4, tá? E o que significa ali o cinto de ouro que ele estava usando? Ele estava mostrando a sua realeza. Tá certo? Então aqui só por esses dois itens você já consegue ver que Jesus está se apresentando como um sacerdote e rei também. Tá certo? Seus cabelos brancos, eles vão representar a sua eternidade. Sim, a sua eternidade, porque está representando ali o ancião de dias. E esse ancião de dias está falando para nós lá em Daniel, capítulo 7, o versículo 9. Né? Os seus olhos como chama de fogo,
ele está ali para representar a ciência divina, porque Deus ele sabe de todas as coisas. E ele vai falar isso para nós um pouquinho mais para frente, lá em Apocalipse mesmo, capítulo 2, o versículo 23, que ele é aquele que sonda mentes e corações, e por isso ele está sendo representado ali com olhos como chama de fogo, né? Porque ele vai sondar corações e mentes, ele vai até o seu âmago, ele vai até o fundo lá da sua alma, ele sabe, ele te conhece bem mais que você mesmo. Ele é aquele que sonda o seu coração e a sua mente. É por isso que ele tem chama, que ele tem olhos, né, como chamas de fogo. E os seus pés de bronze, ele vai representar a sua estabilidade, né, o seu reino, que o seu reino é um reino estável. Né? Isso você pode conferir lá em Daniel, capítulo 2, dos versículos 21 até o 45, onde Daniel tem a visão. Quer dizer, onde Daniel ele vai traduzir o sonho do rei, né? E ele vai falar que a parte de bronze é a parte que representa um reino estável. Né? Então, Jesus está se apresentando ali como um sacerdote, como um rei, como o ancião de dias, como aquele que sonda mentes e corações e como aquele que tem um reino estável, um reino que jamais vai passar. E é essa visão que João está tendo ali de Jesus Cristo. E tem mais um item também que é bem interessante. Não sei se você reparou, mas João ele vai falar que quando ele vira para ver quem falava com ele, a sua voz era como um som de muitas águas, que traduzido por Daniel é como um clamor de uma multidão. Toda vez que você for ler na Bíblia, principalmente com relação a profecias, quando vai falar de som de muitas águas, né, quando vai falar de muitas águas, muitas águas representam muitos povos. Né? E o fato de Jesus ele tá com uma voz com o som de muitas águas, quer dizer que ali ele está representando muitos povos, ele está representando o seu povo, a plenitude do seu povo. Mas, Vitor, Jesus não tinha a voz como de trombeta antes? Sim, e aí que está o ponto interessante. Porque logo antes disso aqui, João ele ouve a voz de Jesus como um som de trombeta. E logo depois, João vai ouvir essa mesma pessoa, essa mesma voz, só que a voz passa de trombetas para um som de muitas águas. Resumidamente aqui, é como se essas muitas águas tocassem trombetas. Mas, Vitor, não são anjos que tocam trombetas? Calma que a gente já vai chegar lá nos nossos próximos estudos. E aí, dando continuidade aqui ao texto de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 17, lá vai dizer para nós o seguinte: quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Quem que é aquele que esteve morto, mas ressuscitou, senão Jesus? Então, aqui está a prova de que João está vendo Jesus ali, como o sumo sacerdote e como um rei eterno. Tá? E vamos lá então mais para frente, no verso 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. E olha só, o segredo que Deus vai falar aqui, que Jesus vai falar aqui para João. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha só, João, quando ele vira para trás e vê Jesus, o que ele fala ali? Ele fala que Jesus estava andando, né, no meio de 7 candelabros de ouro. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. E lá no finalzinho do capítulo 1, Jesus vai dar a revelação para João do que significam 7 candelabros e as 7 estrelas que estão na sua mão direita. Ele vai falar, olha, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Quais 7 igrejas? As mesmas 7 igrejas que Jesus falou para João com voz de trombetas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas são as 7 igrejas. Jesus está andando no meio dessas 7 igrejas. E na sua mão direita, ele tem 7 estrelas que representam os 7 anjos dessas 7 igrejas. O que significa isso?
Jesus tem na sua mão direita as 7 estrelas que representam os anjos dessas igrejas, ele está querendo dizer que ele tem o controle e o poder total sobre essas igrejas. Que essas igrejas, mesmo com tudo que vai acontecer com elas daqui do capítulo 2 em diante, mesmo com toda a tribulação que essas igrejas vão passar, Jesus está no controle de tudo ali, que é para essas igrejas terem confiança. E como que Jesus vai confirmar isso para João? Ele vai falar, olha, João, eu sou aquele que estive morto, mas eu ressuscitei. E agora eu tenho as chaves da morte e do Hades, ou as chaves da morte e do inferno. O que ele quis dizer com isso? Falou, João, seguinte, eu morri e eu ressuscitei. E agora tudo me foi dado, tudo é meu, inclusive o poder da morte e do inferno. Ou seja, os 7 anjos das 7 igrejas estão aqui, na minha mão. Eu tenho controle de tudo. Tudo está nas minhas mãos. E quando a gente for estudar sobre as igrejas, nós temos que prestar atenção em 5 detalhes. Tá? Claro, né? Não só nesses detalhes, mas, enfim, em resumo, são 5 detalhes para cada igreja. O primeiro deles, como que Jesus vai se apresentar para cada igreja? Repara que Jesus ele se apresentou para João ali com todas aquelas características que João viu de Jesus. Só que para cada igreja ele vai enfatizar uma dessas características. O que Jesus fala a favor de cada igreja? Olha, a favor de você eu tenho isso ou aquilo, tá? O que Jesus tem contra cada igreja? Olha só, vocês estão agindo dessa maneira e não está de acordo com a minha palavra, tá? Qual que é o conselho que Jesus dá para cada igreja? Né? Esse conselho é referente ao que Jesus tem contra, tá bom? Então Jesus vai falar, olha, vocês estão agindo dessa maneira, eu aconselho vocês a fazerem tal coisa, tá certo? E qual que é a promessa que Jesus faz para cada uma dessas igrejas? Então são esses os 5 pontos que nós vamos nos atentar aí quando nós vamos estudar as igrejas. E quando João fala que viu Jesus como uma espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca, isso mostra para nós vamos ter isso mais enfatizado, porque vai mostrar para nós que Jesus está pronto para julgar todo aquele que se diz cristão, mas vive uma vida totalmente fora do que diz a palavra de Deus. Então, só recapitulando aqui rapidamente. Primeiro, nunca leia Apocalipse isoladamente. Nós já vimos aqui que só no primeiro capítulo, em alguns versos, João já traz para nós aqui referências a vários textos de profetas, de apóstolos, tá? Então, nunca leia Apocalipse isolado. Um outro ponto aqui para a gente estar bem atento aqui, e eu já quero deixar essa curiosidade aí para você já ir pensando, para a gente chegar no próximo estudo. Por que das 7 igrejas? Por que apenas essas 7 igrejas? E por que Jesus não falou para outras igrejas? Né? Por que Jesus não deu a instrução para João de, olha, escreva para Corinto também, escreva para Filipos, né? Por que disso? Qual que é o significado de, ao mesmo tempo, João nos apresentar Jesus como aquele que tem a voz de trombeta e logo em seguida falar que ele tem a voz como o som de muitas águas? E o que tem a ver essa voz de trombetas com a voz de muitas águas e juntando isso com 7 anjos das 7 igrejas e mais, sabendo que lá na frente Jesus vai dar 7 trombetas para 7 anjos? Já estou dando aqui um spoiler, né? Mas já é para você já ir pensando nisso aí, tá bom? Então por hoje nós já vamos ficando por aqui com a leitura do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Eu espero que você tenha gostado. Já deixa aqui embaixo seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que todos nós possamos estudar juntos o livro de Apocalipse, tá ok? Vejo você em breve, que Jesus te abençoe, tenha uma ótima semana e tchau!